noite, pessoal. Boa noite. Vamos agora iniciar esse nosso outro estudo aqui. Nós já estudamos aí algumas aulas aí sobre a Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, nós vamos iniciar agora o estudo da educação na Constituição Federal. Então, são os artigos lá 205 até o 214 da Constituição Federal. Nós vamos estudar eles aqui agora. E só lembrando que é um assunto extremamente cobrado, né? Extremamente cobrado, dá alta chance de cair, sempre tem uma questãozinha ou outra sobre esse tema. Porque, para você que não sabe, a nossa Constituição é a lei maior do Brasil. Todas as demais leis devem obedecer à Constituição Federal. Meu nome é Carmino Abreu, sou professor em Legislação Educacional, aqui para vocês do Roberto Quintino. E vamos seguir nessa caminhada aqui. Logo eu já mostro para vocês minhas outras credenciais, minhas outras qualificações. Mas vamos seguir aqui em frente, né? Eu vou trazer aqui agora para você, eu mais a câmera. Então tá aí, curso Roberto Quintino. Estamos aí, ó, o Instagram do Roberto Quintino tá aí, tá? Instagram, tem o WhatsApp dele aí também, você pode fazer contato através do WhatsApp ou do Instagram. Então tá aí, ó, legislação educacional, meu nome é Carmino Abreu, eu sou professor, sou advogado também, você pode contar comigo aí nas duas etapas aí que você precisar, entendeu? Tanto como professor, tanto como advogado, você pode contar comigo. Tem aí meu WhatsApp que tá aí também, e embaixo, logo embaixo aí tem o meu Instagram. Meu Instagram, pessoal, tem algumas dicas importantes de LDB e de demais legislações aí para concurso, principalmente no concurso da Prefeitura de Montes Claros. Eu tenho algumas dicas lá de outros conteúdos também, tá? Pode acessar. Eu sempre sigo de volta, viu, gente? Você me seguindo lá, eu sempre sigo de volta. Então, seguindo em frente aí, ó. Tá aí, ó, o nosso conteúdo. Aula 1, nessa aula 1, onde o tema é Educação na Constituição Federal. Né? Basicamente, a Constituição Federal, ela escolheu falar de educação dos artigos 205 até 214. Então, quando você abre a Constituição nessa parte aqui, ó, da ordem social, lá na seção 1 você vai achar da educação. E da educação está aqui nesse artigo 205 a 214 da Constituição Federal. Então tá aí, né? Sempre um slide de referência a meu nome aí do lado esquerdo, Carmino Abreu, professor. Então, seguindo em frente aí para você, tá? Pessoal, primeira coisa que nós precisamos saber, muito importante aí, você entender e compreender isso aí, é o seguinte. Tá aí, ó. Tomar uma aguinha aqui de leve, senão a garganta seca, né? Mas tá aqui, ó. Então, temos aí, ó, o artigo 205 da Constituição Federal. Então, essa parte nossa de educação na Constituição Federal, ela tá lá, né, nessa parte aí, ó, né? Da educação. Primeira coisa que você precisa saber, educação é um direito social, tá? Educação é igual direito social, tá aqui. Ou seja, o que significa isso, professor? É um direito social, e aí, o que isso tem a ver? Significa que o Estado ele tem a obrigação de te prestar educação. Assim como ele tem a obrigação de te prestar saúde, transporte, segurança pública, alimentação, moradia. Todos esses direitos que eu falei aqui, ó, são direitos sociais. E a educação é um dos direitos sociais. Então, quando a gente fala assim, ó, existem os direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos, eles, regra geral, significam o quê? É o Estado não interferir na sua vida. Aí, quando houve uma evolução aí para chegar a esse ponto aqui dos direitos sociais, então o ser humano ele começou a pensar assim, ó, tudo bem, Estado, eu não quero que você interfira na minha vida, eu quero que você respeite minha liberdade religiosa, minha liberdade de ir e vir, minha liberdade de locomoção, né? Minha liberdade de escolher as minhas opções de vida e tudo mais. Isso aí são os direitos civis e políticos. Minha liberdade de votar em quem eu quiser, sou eu que decido em quem eu vou votar, certo?
Então, isso aí são os direitos civis e políticos. Mas os direitos civis e políticos eles evoluíram para os direitos sociais. E aqui, o que, é que o direito social fala? Aqui ele fala assim, ó, Estado, tudo bem, eu não quero que você interfira na minha vida, que você me incomode, mas eu preciso também que você preste alguma coisa para mim. E aí, aí que eu falei sobre a educação. A educação é uma prestação do Estado para você. É o Estado, entre aspas, interferindo na sua vida para melhorar a sua vida. Então, ele tem que agir na sua vida, tem que te prestar saúde, educação, moradia, entre outros direitos. E aí, pessoal, olha só que interessante, ó. Educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, presta atenção. Se na prova eu falar que educação é direito, é dever, aqui, ó, dever. Dever do Estado, se eu falar só isso aqui, está correto, certo? Se eu falar também isoladamente, é dever da família, está correto também. Por quê? Porque é dever do Estado e da família. Se eu vier aqui e omitir a expressão da família e deixar só Estado, ou omitir a expressão Estado e deixar família, correto. O que invalida a questão é se eu falar o seguinte, aqui eu vou puxar uma setinha e mostrar para você o que vai invalidar uma questão. Ó. Opa, peraí. O que invalida a questão é se eu falar só, ou somente, entendeu? Aqui da mesma forma, se eu falar só, entendeu? Se eu falar só, ou somente, se eu falar que a educação é dever só do Estado, está errado. Por quê? Porque é dever do Estado e da família. Se eu falar que a educação é dever só da família, está errado também, porque é dever do Estado e da família. Então, são essas duas expressões que você tem que ter cuidado com ela. Só e somente é que invalidam tudo, entendeu? Expressões só e somente, você pode passar um risco nela que invalidaria. Tá? Então, tá aí, ó. A educação, direito de todos, beleza. Dever do Estado, ok. Dever da família. Não aceite se a banca colocar lá é só do Estado ou só da família, aí fica errado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, ok? Então, muito cuidado, que a Banca Fundeb, você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Montes Claros, né? Banca Fundeb. A Banca Fundeb, ela trocou essa expressão aqui, ó, colaboração da sociedade, em uma questão, ela colocou assim, colaboração das empresas privadas. Fica errado. Porque aí você fala assim, professor, mas a empresa privada não pode colaborar com a educação? Pode, é até bom que ela colabore. Mas a empresa privada, ela faz parte da sociedade. Então, a Constituição fala que quem tem que colaborar com a educação é toda a sociedade. E não, você não pode individualizar, falando com a colaboração das empresas privadas, entendeu? Até porque na questão ela fala assim, eu quero saber de acordo com o que está na Constituição. A Constituição fala de colaboração da sociedade, ok? Colaboração da sociedade. E aí, ó, o que visa a educação? Ó, visando, tá? Visando. Qual que é a visão? O que visa a educação? Qual que é o objetivo da educação? Pleno desenvolvimento da pessoa, ok? Primeiro. Segundo, seu preparo para o exercício da cidadania, certo? E terceiro, sua qualificação para o trabalho. Entendeu? O que significa isso, gente? Significa que o estudante ele vai na escola não é só para aprender física, química, português, matemática, não. Entendeu? Ele vai lá para se desenvolver como pessoa, ele vai lá também para se preparar para exercitar a cidadania, ou seja, um exemplo de preparo para o exercício da cidadania. Ele vai na escola para ele aprender a votar, por exemplo. Entendeu? Cidadania, ser um bom cidadão, né? Saber votar direito, votar com consciência. E também ele vai na escola para se qualificar para o trabalho. Então, assim, se a banca falasse, ó, ele vai lá para a escola só para se qualificar para o trabalho, errado. É um dos objetivos, né? Mas não é o único. Então, ele vai também para se qualificar para o trabalho, certo? Então, vamos passando aqui, trazendo aqui de novo para você, né?
Opa, foi mal, foi mal. É lá embaixo. Onde é que é aqui? Opa, 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 opa. Pera aí, meu filho. Artigo, pera aí, artigo. Aí vem artigo 205. Não? Aqui, 205. Então tá, ó, baseado nisso aí, ó, já dá para você acertar uma questão de prova aí. Então, você está fazendo o concurso da Prefeitura de Montes Claros, só na explicação que eu acabei de dar, você já consegue acertar essa questão aí. Então, vamos resolver ela. Ó. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Tá? O que está incorreto aqui? Então, pelo que nós acabamos de ver, né? E eu expliquei para vocês, primeiro, que educação é um direito social, correto? A educação é um dever do Estado, correto? É um dever também da família, não é? Aí, ó, dever do Estado e da família. Então, só de já ter estudado o que nós acabamos de ver aqui, você já consegue acertar essa questão, você vai marcar o gabarito letra A. Mas na hora da prova, você não vai simplesmente marcar e deixar de olhar as outras. Vamos dar uma olhada aqui nas outras, as outras você consegue resolver aí. Você consegue resolver também sem ter visto. Tem coisas aqui que você não viu ainda. Por exemplo, letra B aqui, ó. Nós não estudamos ainda a letra B, mas por que ela... Porque, gente, primeira coisa, desculpa aqui, tá pedindo a incorreta. Tá pedindo a incorreta. Então, não é o gabarito a letra A, não, tá? Desculpa. Desculpa aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. Estão apagando aqui. A letra A tá correta, tá toda correta. Então, não é ela o gabarito, tá? Desculpa. Deixa eu consertar aqui. Eu fui no embalo e falei errado. Então, a letra A está correta. A letra B. A letra B, gente, nós não estudamos ela, mas ela está correta porque, olha aí, ó, as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade, ou seja, não se pode separar ensino, pesquisa e extensão. Gente, nós não estudamos isso aqui ainda, está na Constituição, nós ainda vamos ver isso aqui, mas você que vai tentar o concurso aí da Prefeitura de Montes Claros, você passa ali na porta da Unimontes. Qualquer pessoa que passa ali na porta da Unimontes vai ver uma placa enorme. Nessa placa está escrito lá, ó, Unimontes, ensino, pesquisa e extensão. Porque toda universidade brasileira tem que ter esses três fatores aí, ensino, pesquisa e extensão. E eles são indissociáveis, inseparáveis, tem que ter, ok? Então, letra B está correta também. Nós vamos ver a letra B lá na frente. Agora, olha aí, ó. O ensino fundamental regular poderá ser feito na língua materna das comunidades indígenas. Gente, essa questão aqui, a banca considerou correta, mas ela tem um pequeno probleminha, tá? Ela tem um pequeno probleminha que está aqui nessa palavra poderá. Porque é o seguinte, o que a Constituição Federal fala, nós não vimos ainda, é que esse estudo aí na língua materna aí das comunidades indígenas não é uma possibilidade, não é poderá, não, é obrigatório. Será assegurado às comunidades indígenas o ensino na língua materna lá deles, que no caso é o Tupi-Guarani, né? Então, essa palavrinha aqui ficaria errada, mas a banca considerou certo. A banca considerou certo. E aí, o que você vai fazer no dia da prova? Você vai fazer o seguinte, dá uma olhada na letra D, porque vai ter uma das alternativas, vai ter uma que vai estar muito mais errada. Então, o que você tem que fazer? Você marca que está muito mais errada, né? Então, vamos ver a letra D aí, ó. O dever do Estado com a educação não se estende à oferta de ensino noturno regular. Gente, tá? O Estado não tem o dever de ofertar ensino noturno regular. E quem trabalha manhã e tarde vai estudar como? Hein? Então tá errado, gente. Não se estende, ó, tá errado isso aqui. Se estende sim a oferta de ensino regular noturno. O Estado ele tem que oferecer o ensino regular noturno. Tá? Porque senão como é que vai fazer? Tanto é que nós temos aí um exemplo aqui que nós sabemos o EJA. Normalmente o EJA, né? Escola de Jovens e Adultos, ele funciona à noite. Certo? Então, o gabarito é a letra D que está muito errada, né? Bem mais errada do que a letra C. A banca considerou a letra C correta, mas eu vou mostrar aqui para você por que você precisa ter esse cuidado, tá?
Então, aqui na hora da prova, se você ficasse na dúvida entre a letra C e a letra D, claro que você ia marcar a letra D, porque não tem lógica, né, gente? O dever do Estado com a educação não se estende à oferta de ensino noturno regular? Errado, né? Tem que ter ensino noturno regular, sim. Então, tá aí, ó. Gabarito, letra D, né? Tá. Opa, cadê? 15 minutos. Gabarito, letra D, e aí essa questão das tribos indígenas aí está aí no artigo 209, parágrafo 2º, quando ele fala que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, vírgula, assegurado, ó a palavra que ele usa aqui, assegurado, ou seja, significa que é obrigatório às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, assim, o Estado deve assegurar, entendeu? Então, é uma questão muito interpretativa. É uma interpretação, ensino fundamental poderá ser feito na língua materna, pela interpretação do português aqui, a interpretação do português, essa palavra assegurada aqui daria como obrigação, entendeu? Mas na questão, a Fundep entendeu o poderá aqui como sendo uma possibilidade, colocou poderá como sendo uma possibilidade, como se falasse assim, ó, a tribo indígena, se ela quiser, né, ela pode oferecer a língua o tupi-guarani. Mas, assim, é o que está aqui na Constituição, é assegurado a elas, entendeu? E aí você marcaria a letra D, porque a letra D está muito mais errada. Vamos seguir em frente aqui, ó. Mais uma questão da Fundep aqui para a gente trabalhar. Olha aí, ó. Eu transformei essa questão aqui numa questão de certo e errado. A gente sabe que a Fundep vai trabalhar com múltipla escolha, né? Mas está aí, ó. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da iniciativa privada, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o ambiente acadêmico. Então, 3 erros aí nessa afirmação que a Fundep fez. O primeiro erro, colaboração da iniciativa privada. Não é da iniciativa privada, é da sociedade. Né? E ela pediu lá na questão que você respondesse conforme a Constituição Federal. Então, conforme a Constituição Federal, é colaboração da sociedade. A iniciativa privada é um dos entes que fazem parte aí da sociedade. Entendeu? Então, o primeiro erro é esse. Segundo erro, são 2 erros, tá, gente? 2 erros só. Qualificação para o ambiente acadêmico. Não é qualificação para o ambiente acadêmico, tá? Risca. Tá? Risca. Não é qualificação para o ambiente acadêmico, é qualificação para o trabalho. Ok? Trabalho. Então, qualificação para o trabalho. Então, seguindo em frente, olha aí, ó. Foi mal, não é aqui, é aqui. Gabarito errado, né? Gabarito errado, certo? Eu falei lá, afirmação errada e marquei os 2 erros que tinha na afirmação. Então, vamos seguir aqui em frente. Gente, agora nós vamos entrar numa fase importante aí do estudo da Constituição Federal, que é o estudo dos princípios do ensino, no artigo 206. Então, assim, se você fosse fazer a prova da prefeitura, do concurso da prefeitura, amanhã, professor, eu não estudei nada, e aí o que eu faço? Eu falaria, então faz o seguinte, estuda pelo menos esse artigo 206, que são os princípios do ensino, pelo menos você vai ter uma base ali para você não zerar suas questões, né? O certo é você estudar tudo, né? A lei toda, a parte da educação toda, a LTB toda, né? Aí não teve tempo de estudar, vai lá e estuda pelo menos o 206. Porque ele é que vai dar o norte aí para a gente trabalhar essa questão da educação. Os princípios, eles dão as noções gerais, né? Dão o norte, indicam a direção, para você trabalhar com isso aí, trabalhar com a educação. Então tá lá, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Gente, essa igualdade de condições para acesso e permanência na escola tem que entender sobre 2 aspectos. Primeiro, escola pública, né, ela é acessível a todos, é para todo mundo. Então, até o filho do Luciano Huck, milionário lá, a escola é acessível a ele. A escola não pode fechar as portas para ele.
tem que abrir uma vaga lá para ele, se ele for lá se matricular. A segunda forma de você compreender esse princípio número 1 é a igualdade sobre o tema, sobre o princípio, ó, vou anotar aqui, princípio da isonomia. Isonomia. Então, igualdade. Então, igualdade, primeiro, é para todo mundo, né? É para todos, né? Até o filho do milionário ele tem acesso à escola pública também. E segundo, princípio da isonomia. O que significa o princípio da isonomia, gente? O princípio da isonomia ele significa o seguinte: todo mundo é igual, não é? Mas se eu tenho uma escola lá, que a escola só tem escadaria, só tem porta estreita, não tem banheiro adaptado, como é que eu vou receber o deficiente nessa escola? Então, o princípio da isonomia ele vai significar para você o seguinte: que eu tenho que tratar de uma forma diferenciada esse tipo de cidadão, né? Eu estou dando um exemplo aqui dos deficientes físicos. Então, você tem que ter um espaço adequado para eles, uma rampa para eles entrar, um elevador de acesso, uma porta mais larga para passar a cadeira de roda. Então, esse é o princípio da isonomia. É você tratar essas pessoas que estão numa situação difícil de uma forma diferenciada, né? Para que eles também tenham acesso à escola, né? Porque se eu for tratar todo mundo com igualdade plena, né? Eu não vou olhar o lado dos deficientes, por exemplo, o lado dos autistas, né? Então, eu tenho que olhar o lado dessas pessoas. Isso aí significa o princípio da isonomia. É tratar essas pessoas aí, ó, que têm essas deficiências, esse tipo de problema, conforme a situação que elas estão vivendo, né? Adaptar para elas, facilitar o acesso delas também, né? O que muita gente chama também de acessibilidade, né? Tanto para o autista, como para o cego, para o surdo, para o cadeirante, né? A gente está aqui, ó, princípio número 2. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O que significa isso? Significa que a escola é um espaço livre, tá? É claro que a escola está sujeita às leis também, mas eu não posso tolher ali o aprendizado de um estudante ou tolher uma forma engessada de ensinar. Então, por exemplo, nós temos as manifestações culturais, né? Então, a manifestação cultural lá do Rio Grande do Sul é diferente da manifestação cultural do Piauí. Você concorda comigo? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente ensina as manifestações culturais gaúchas. Aqui no Piauí, ou aqui em Minas Gerais, aqui em Goiás, a gente ensina manifestações culturais de Goiás, do Piauí, de Minas Gerais, né? Conforme a cultura de cada um. Isso é a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, tá? Então, a liberdade também tem a ver com a liberdade religiosa, né? Lembrar que vocês vão aprender lá na frente, o ensino religioso, ele é obrigatório no ensino fundamental, é obrigatório, oferecer ele é obrigatório, mas o aluno só faz o ensino religioso se ele quiser, porque liberdade de aprender, ó, entendeu? Então, se o aluno levanta a mão lá, eu não quero assistir a aula de ensino religioso, porque eu não tenho religião, por exemplo, acabou, a liberdade dele tem que ser respeitada. O princípio número 3 aqui, ó, é um princípio extremamente cobrado. A banca Fundeb ama esse princípio, ama mesmo, entendeu? Eu vou até anotar aqui, ó, Fundeb. Opa, cadê? Fundeb. Por que eu estou anotando aqui? Porque a Fundeb ama esse princípio número 3. Ama mesmo, ele é muito importante. Então, qual que é a chave para você compreender esse princípio? A palavra pluralismo. A palavra pluralismo significa variedade. Variedade. Ou seja, muitas. Tá? Então tá aí, ó. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ou seja, pessoal, a Fundeb ela vai jogar na questão de prova de você e vai falar assim, ó, uma só ideia e concepção pedagógica.
Ou singularidade de ideias e concepções pedagógicas. Errado. É pluralismo. São várias ideias e várias concepções pedagógicas que devem ser trabalhadas aí dentro do ambiente escolar. E aí, depois da vírgula, ele te fala que vai coexistir instituições públicas e privadas de ensino. É o que a gente já sabe que existe, né? Temos escola pública? Temos. Temos escola privada também? Temos escola privada, que a gente chama de particulares, né? Vamos seguir em frente aqui, ó. Cadê? Aqui a próxima questão, ó. O ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Certinho, né, pessoal? É isso aqui mesmo. Entendeu? Agora, se na prova ele falar em singularismo ou unitarismo seria uma coisa só, aí, ó, você vai saber que está errado. Entendeu? O certo é isso aí, do jeito que está aí, pluralismo. Então, está certinho essa afirmação aí da banca Fundeb. Certo? Certinho aí a questão. Olha o gabarito aí para você, ó. Gabarito certo. Vamos dar uma olhada aí nos outros princípios, tá? Princípio de número 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Pessoal, você já ouviu falar de alguma escola pública que cobra mensalidade? Se você já ouviu falar, me fala que me manda aí o nome que eu vou denunciar, fazer uma denúncia ali agora. Porque a Constituição é bem clara aí, ó. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Escola pública é gratuita. Não pode cobrar nenhum real de mensalidade de ninguém. É gratuito para todo mundo que está lá matriculado, entendeu? Até o filho do milionário, né? Está matriculado na escola pública, acabou. É gratuito. Princípio número 5. Então, vimos aqui esse princípio 4, vamos ver o princípio 5 agora. Gente, aí justamente, esse princípio número 5 fala justamente da situação que vocês estão passando aqui no concurso da Prefeitura de Montes Claros. O que aconteceu aqui em Montes Claros? Durante anos e mais anos, o prefeito ele contratava pessoas, né, fazia um contrato, né, sem concurso, né, claro, contrato, você não precisa fazer concurso, fazia contrato e ia contratando gente, e renovando o contrato. Ano passado, o Ministério Público chamou o prefeito e falou assim, prefeito, não pode mais fazer isso, ficar contratando desse jeito, não. Contratar é só quando não tiver jeito. Por quê? Porque o inciso 5 aqui, ó, o princípio número 5 aí do artigo 206 da Constituição, ele fala que os profissionais da educação escolar, a eles é garantido na forma da lei um plano de carreira, tá? Um plano de carreira. Então, tem uma lei que estabelece o plano de carreira dos profissionais da educação, não é só do professor, tá? Quando eu falo profissional de carreira, profissionais da educação, eu estou falando do nutricionista, que eventualmente trabalha na educação, do assistente social, que tem também na educação, tem um analista de sistema. Aqui na Prefeitura de Montes Claros nós temos, né, esse cargo, analista de sistemas aí da Secretaria de Educação. Toda essa galera aí, ó, todas essas pessoas, elas entrarão exclusivamente aí, eu marquei em caixa alta e vermelho, tá aí, ó, exclusivamente por concurso público, ok? Exclusivamente por concurso público. E aí, gente, aqui nós temos um pequeno probleminha, tá? Um pequeno probleminha identificado, mas você precisa saber que é a maneira como está escrito aí, é isso que você tem que levar para a sua prova. Olha aí, ó. Esse concurso público, que permite a sua entrada aí nas carreiras aí da educação, e é só por concurso público, ele é bem claro nesse sentido, né? Pelo menos aqui nessa parte, ele fala exclusivamente por concurso público. Ele vai ser de provas, olha aí, ó, de provas e títulos, né? Gente, nós sabemos que, por exemplo, o concurso aqui da Prefeitura de Montes Claros tem muitos cargos aí que não exigem títulos, certo? Mas a Constituição está dizendo aqui nessa parte que o concurso tem que ser de provas e títulos. Então, é o que você precisa levar. Se perguntar lá conforme a Constituição fala que esse concurso tem que ser de provas e títulos. O problema que eu vejo aqui é porque é o seguinte: lá atrás na Constituição, no artigo 37, ele fala que o concurso ele pode ser só de provas
ou ele pode ser igual está aqui, provas e títulos. Então, ela permite lá atrás que você faça um concurso só de provas. É permitido também. Mas assim, ó, se perguntar conforme o artigo 206, inciso 5, esse princípio número 5 que nós estamos estudando aqui é de provas e títulos, ok? Tá bem escrito aí, bem em caixa alta aí para você. E aí o seguinte, ó, ainda é amarelo aqui, ó, aos profissionais da educação das redes públicas, tá? Concurso público, exclusivamente por concurso público, para o pessoal da rede pública. Por quê, gente? Escola privada, ela contrata do jeito que ela quiser, né? Ela chama para trabalhar quem ela quiser, na hora que ela quiser, né? São empresas privadas. Então, empresa privada não precisa fazer um concurso público para contratar ninguém. Ok? Então, ó, o princípio número 6, já aproximando aí do final da nossa aula, gestão democrática do ensino público na forma da lei. O que significa isso, gente? A democracia, que é você ouvir o povo, tá? Ouvir o povo. No caso aí, quando eu falo esse povo aí, é o quê? Os alunos, ouvir os professores, ouvir os pais, ouvir a comunidade escolar. Ela tem que ser exercida? Tem, mas é na forma da lei. Entendeu? Não significa que para mim ouvir essa comunidade escolar, vou anotar aqui, comunidade escolar, entre parênteses. Não significa que eu vou ouvir eles a ponto de falar assim, ó, o que eles falar, eu vou fazer, independente do que tiver escrito na lei. Não, peraí, eu vou ouvir a comunidade escolar, eu vou ouvir ela, mas eu só posso acatar aquilo que for na forma da lei, porque a nossa democracia, gente, ela é baseada na lei. Nós somos um Estado democrático de direito, um Estado democrático de leis, certo? Então, não é assim, vou fazer do jeito que eu quero, não. Tudo bem, tem liberdade? Tem. Vamos ouvir todo mundo? Vamos. Mas tem que seguir a lei, certo? Dá um exemplo aí, por exemplo, falar assim, tá precisando de comprar carteira nas escolas, carteira escolar. Vamos comprar na mão de quem a gente quiser? Não. Comprar na mão de quem quiser, não. A lei de licitação não fala que é obrigatória, a Constituição também fala. É obrigatório fazer licitação, entendeu? É um exemplo que eu te dou aí. Então, é gestão democrática do ensino público, vírgula, na forma da lei. Vamos aqui para o princípio número 7, garantia de padrão de qualidade, bem tranquilo de entender isso aqui. O que significa isso aqui, gente? Tem que ter qualidade na escola, desde o treinamento dos professores até as carteiras que você senta, o computador, né? a ventilação, né? Um espaço para as crianças tomarem sol, né? O prédio em boas qualidades e tudo mais. Garantia de padrão de qualidade, beleza. Piso salarial nacional para os profissionais da educação pública nos termos de lei federal. O que está querendo dizer esse princípio aqui? Uma lei federal vai estabelecer o valor mínimo que precisa ser pago, ou seja, o piso que precisa ser pago para o profissional da educação pública. Tá? Mas aqui, gente, é para o pessoal da educação escolar pública, tá bom? Cuidado com isso aqui. Iniciativa privada não entra nesse piso aqui, tá bom? É só pessoal da educação pública e também é no centro de uma lei federal. Deve haver uma lei federal para estabelecer esse piso aí. Me parece que já tem essa lei federal, né? Vocês confirmam aí para mim, por favor. Me parece que não tem. Tem essa lei federal, tá? Que instituiu o piso salarial nacional aí. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, gente, na educação, uma etapa não supera a outra, tá? Então, por exemplo, você está terminando o ensino fundamental, aí você está indo para o ensino médio, não quer dizer que você chegou no ensino médio que você vai jogar fora tudo que você aprendeu no fundamental, não, entendeu? O aprendizado, ele continua. E saiu do ensino médio, vai para a faculdade, é aprendizado ao longo da vida, entendeu? Ou seja, é um aprendizado que não tem fim. Quando você estiver vivo, você está aprendendo. Vamos ver se tem mais uma questão aqui para a gente fechar. Gente, estamos inteirando aqui 34 minutos. Então, deixa eu ver se daria para fazer pelo menos uma questãozinha aqui. Não, encerra aqui mesmo. Exatamente, mais um minutinho aqui, ó. Então, para fechar esse artigo 206 aí, nós já fizemos 3 questões sobre ele, né? Fizemos 3 questões para treinar ele. Ele vem aqui no parágrafo único dele e dispõe aqui para você, ó, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica.
é justamente o que vocês estão vendo aqui em Montes Claros, né? Finalzinho do ano passado, a Câmara de Vereadores editou uma lei, né? E naquela lei ela criou o cargo de arquiteto, que é um profissional da educação, vai trabalhar na Secretaria de Educação, criou o cargo de engenheiro civil, criou o cargo lá de psicólogo, que antes era psicólogo educacional, ela acabou com o cargo de psicólogo educacional, agora é só psicólogo, né? E criou alguns outros cargos. Analista de sistema, um cargo que não tinha, criou também. Então você está vendo aí que não é só cargo de professor. Na educação tem uma série de profissionais que são chamados aí, ó, considerados trabalhadores profissionais da educação básica. Essa lei também, que foi criada aqui em Montes Claros, né? E em vários outros lugares foi criada também, né? Cada município criou a sua, cada estado criou a sua, vai dispor sobre a fixação do prazo para elaboração ou adequação dos seus planos de carreira, né? Então, a lei fala lá, né, que você tem que ter um plano de carreira para cada uma dessas, como que a pessoa vai crescer ali dentro daquela carreira, por exemplo, de arquiteto da Secretaria de Educação, como que ele vai subir ali, como que ele será promovido? A famosa progressão de carreira, né? O plano de carreira. E isso, gente, deve acontecer no âmbito da União, ou seja, no âmbito federal, no âmbito dos estados, entendeu? Ou seja, nas escolas estaduais, nas escolas lá do Distrito Federal, também deve ter essa lei aí que foi tratada aí para vocês, e nas escolas municipais, nas escolas dos municípios. E aqui em nossa cidade, Montes Claros, a Prefeitura de Montes Claros, aí, através da Câmara dos Vereadores, já editou essa lei aí, né? No finalzinho do ano passado, editou essa lei aí, justamente para que agora vocês possam fazer esse concurso e serem aprovados aí, ok? Então, no mais, a gente finaliza aqui essa nossa aula, essa primeira aula nossa aí sobre educação na Constituição Federal, desejando a vocês sucesso, bom trabalho e vai com fé que você viu aí, né? Não tem como você não acertar todas as questões. Não tem como. Por quê? Está tudo na Constituição, está tudo na LDB. É só você ler e praticar. Então, você viu aqui que a gente leu, imediatamente a gente fez uma questão. Leu, fez uma questão. Leu, fez outra questão. Então, está tudo aqui. Examinador não tem como ele ficar jogando casca de banana para você escorregar, porque está tudo na Constituição. Só você estar atento aí aos detalhes e com fé. Então, gente, boa noite e sucesso para todos, viu? Tchau.